A cidade de Nova Esperança nunca foi conhecida por seus escândalos. Era o tipo de lugar onde os dias passavam devagar, onde vizinhos se conheciam pelo nome e onde, em teoria, nada demais acontecia. Mas toda a cidade guarda um silêncio incômodo, um tipo de memória coletiva que todos preferem enterrar. No caso de Nova Esperança, esse silêncio estava enterrado entre tijolos e poeira, no que restava da antiga Escola Estadual Santa Amélia. Abandonada há mais de 20 anos, a escola permanecia de pé como um fantasma de concreto. Ninguém ousava se aproximar, nem mesmo os pichadores. As janelas estavam tapadas por tábuas. O mato engolia os muros, e por mais que a estrutura se mantivesse firme, algo nela parecia vivo. As crianças da cidade diziam que à noite era possível ouvir choros vindo de dentro, mas ninguém levava isso a sério. Ou talvez apenas fingissem não ouvir. Foi numa tarde morna de setembro que Isadora decidiu entrar lá. Não sozinha, é claro. Ela era inteligente, impulsiva, mas sensata. Aos 17 anos era conhecida na escola por não aceitar verdades fáceis. Cabelos cacheados, olhos castanhos que observavam tudo com intensidade e uma coragem que para muitos beirava a imprudência. Era esse seu traço mais admirado e mais temido. Ela reuniu os amigos no quintal da casa de Clara, sua melhor amiga. Clara era o oposto. Introspectiva, sensível, com uma conexão estranha com coisas que ninguém mais percebia. Diziam que ela sentia demais, e de fato sentia. Gabriel, namorado de Isadora, também estava lá. Racional, metódico, sempre o mais cético do grupo. Hugo, o piadista, servia como alívio cômico e como escudo para sua ansiedade constante. Mariana, sarcástica e analítica, era o cérebro crítico. E naquela tarde, outros dois rostos novos apareceram. Luan, recém-chegado de outra cidade, quieto e misterioso, e Bruna, uma menina de olhos doces que carregava uma estranha ligação com aquela escola. A gente entra, filma e sai. Vai render um vídeo incrível, disse Isadora, mostrando o roteiro que havia escrito para o canal do grupo no YouTube. Incrível para quem? Resmungou Hugo. Para a alma penada que vai nos dar boas-vindas? Não se brinca com essas coisas, murmurou Clara, já inquieta. Gente, sério, é só um prédio velho. Cortou Gabriel, já acostumado com a atenção antes das ideias malucas de Isadora. Minha avó dava aula lá, disse Bruna com a voz baixa. Ela dizia que tinha um lugar na escola onde ninguém podia entrar. Chamavam de quarto do fundão. Trancavam alunos lá. O silêncio caiu como um peso. Isadora franziu o senho, intrigada. Isso existia mesmo? Sim. E minha avó sempre dizia que foi por causa de uma menina que tudo começou a desandar. Uma aluna que desapareceu. Isadora não respondeu. Apenas levantou os olhos decidida. No sábado seguinte, sob um céu nublado, o grupo se reuniu em frente ao portão da escola. O mato já alcançava os joelhos, e o ferro do portão estalava sob o toque do vento. Era como se a própria natureza tentasse esconder o lugar. Ao empurrar o portão, este rangeu alto, ecoando como um grito. E então, como se ultrapassassem um limite invisível, tudo ficou mais frio, mais denso. Por dentro, a escola era um túmulo de memórias. Cadeiras enferrujadas, lousas riscadas, armários abertos como bocas vazias. Nos corredores, as pegadas dos 7 amigos soavam altas demais. E quanto mais andavam, mais Clara se retraía. Está ficando ruim aqui, disse, quase chorando. Foco, pessoal. Vamos achar esse tal quarto do fundão, respondeu Isadora com a lanterna na mão. A cada sala visitada um novo vestígio. Livros com nomes de crianças nas capas, um desenho pendurado no teto com rabiscos vermelhos. Uma boneca que parecia ter sido deixada ali há décadas, os olhos arrancados, as mãos sujas de algo seco. Na biblioteca, Clara sentiu uma onda de náusea. Cambaleou até uma prateleira e, como se guiada, encontrou um caderno rasgado. Nele, páginas com caligrafia infantil. Frases repetidas. Eu não fiz por mal. Vou me comportar. Não quero mais ir pro fundão. O grupo se calou. Lua encontrou um antigo diário do diretor. As últimas páginas eram inquietantes. Relatos de uma menina chamada Lorena Fernandes, descrita como problemática, silenciosa demais e impossível de corrigir. Isso é bizarro, disse Mariana. Tem um trecho que fala de uma punição final. Diz que foi necessário isolamento extremo. Isso aqui não é brincadeira, murmurou Bruna, com os olhos arregalados. Ela desapareceu mesmo. Nunca encontraram o corpo. Gabriel puxou o mapa da escola que havia conseguido. Havia uma sala que não constava nos registros atuais. No final do bloco C, uma porta sem nome. Vamos até lá, decretou Isadora. O corredor final era mais escuro, mais gelado, e ao fundo, coberta por tinta descascada, uma porta de ferro, trancada por correntes.
No chão, marcas de arrasto. Nas paredes, algo gravado com unhas. Deixem-me sair. A chave foi encontrada no escritório do diretor, escondida atrás de uma tábua solta. Quando destrancaram, o ar que escapou era espesso, mofado e carregado de dor. O quarto do fundão não era uma sala comum. Era uma cela. As paredes cobertas de rabiscos infantis, súplicas e promessas, uma cadeira no centro com tiras de couro nos braços, uma lâmpada pendurada, no canto um espelho rachado. Quando Clara entrou, caiu de joelhos, chorava como uma criança, balbuciava coisas sem sentido. Ela ainda está aqui, disse entre soluços. A menina. Ela nunca saiu. De repente, o espelho brilhou e refletiu não o presente, mas o passado. Eles viram Lorena, pequena, trancada, gritando. Seus olhos eram um pedido de socorro congelado no tempo. E então, a porta bateu. O grupo estava preso. As luzes começaram a piscar. A cadeira se moveu sozinha. Vozes começaram a ecoar, vozes de crianças, chorando, suplicando. O pânico tomou conta. Mas Isadora, firme, se aproximou do espelho. Você quer ser ouvida? Gritou. Nós estamos ouvindo agora. Uma sombra surgiu. Era Lorena, ou o que restava dela. Uma presença que chorava não por vingança, mas por reconhecimento. Por fim, estendeu a mão, todos a tocaram. E naquele instante, viram suas próprias dores, momentos em que não foram ouvidos, cicatrizes da infância. E entenderam. Lorena era um espelho de todos os silenciados. Com um estalo, o espelho se quebrou. A porta se abriu, e o ar ficou leve outra vez. Ao saírem, ninguém disse uma palavra, mas todos estavam mudados. Na semana seguinte, Bruno organizou uma homenagem. Luan criou um site onde alunos podiam relatar abusos anonimamente. Clara começou a pintar a história de Lorena em murais. Hugo fez uma música. Mariana escreveu um artigo que viralizou. Gabriel publicou o vídeo sem efeitos, cru, verdadeiro. E Isadora voltou ao prédio sozinha, deixou flores na porta e sussurrou. Você não foi esquecida. A cidade, aos poucos, começou a lembrar e a falar, porque o pior castigo é ser silenciado. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Durante os primeiros dias, o grupo se manteve em silêncio, como se tivessem feito um pacto mudo. Mas por dentro, todos estavam fragmentados. Não era apenas o que viram no espelho, era o que sentiram. Era como se por alguns instantes, cada um tivesse enfrentado sua própria versão de Lorena. Clara foi a primeira a sentir os efeitos de forma mais intensa. Passou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a mesma cena. O quarto escuro, a cadeira no centro, a menina de olhos vazios sussurrando palavras sem som. Acordava sempre às 3h33, com o som de passos no quarto, embora morasse sozinha com a mãe. Isadora, normalmente firme, começou a questionar suas próprias decisões. Passava horas revendo o vídeo, tentando encontrar alguma falha, alguma prova racional. Mas tudo estava ali, cru, brutal e impossível de explicar. Sentia-se responsável, e de certa forma era. Mas também sentia que Lorena a havia escolhido. Como se, de algum modo, suas histórias se conectassem. Gabriel, o cético, mergulhou no silêncio. Passou a estudar obsessivamente o histórico da escola, buscando documentos, entrevistas com antigos funcionários. Encontrou nomes de alunos que haviam sido transferidos repentinamente, professores que desapareceram dos registros. Em seu caderno desenhava mapas da escola e anotava nomes. Lorena, Celeste, diretor Ambrósio. Começou a perceber um padrão. Algo mais profundo que um caso isolado. Hugo, o brincalhão, perdeu o riso. Sua ansiedade se agravou. Nas noites seguintes à visita, jurava ouvir uma voz infantil cantando perto da janela do quarto. Seus pais o acharam paranoico. Até que numa madrugada encontraram todos os espelhos da casa rachados. Ninguém soube explicar. Bruna ficou reclusa. Passou a visitar o túmulo da avó todos os dias, como se buscasse respostas no silêncio das flores. Começou a pintar quadros sombrios, com figuras infantis em salas escuras. Em um deles, sem entender como, desenhou a mesma menina que viram no espelho, com um detalhe a mais. Atrás de Lorena havia uma sombra, alta, disforme, com mãos alongadas, algo que ninguém tinha notado antes. Mariana, sempre lógica, começou a investigar não apenas a escola, mas o próprio terreno onde ela fora construída. Descobriu que antes do colégio havia ali um orfanato do século XIX. Um local conhecido por maus tratos e castigos severos. A escola fora construída exatamente sobre os alicerces antigos. E o nome de uma das órfãs desaparecidas, Lorena. Luan foi o único que parecia tranquilo, mas era apenas aparência. Ele começou a ver vultos, primeiro no reflexo das janelas, depois dentro de casa. Uma noite, em frente ao espelho do banheiro, viu sua imagem sorrir antes dele. E a partir dali, algo dentro dele começou a se quebrar.
O grupo se reuniu novamente na casa de Isadora. Todos estavam mudados, mais pálidos, mais tensos. Era como se tivessem envelhecido anos em poucos dias. Isso não acabou, disse Clara, segurando uma das pinturas de Bruna. Nós libertamos Lorena, mas não sozinhos. A sombra, murmurou Gabriel. Estava atrás dela. Sempre esteve. Talvez seja por isso que ela nunca pôde sair, completou Mariana. Ela era apenas uma das vozes. Isadora abriu um velho envelope que Gabriel havia encontrado. Dentro, uma carta escrita à mão, datada de 1986. Era de uma professora da escola, endereçada ao Ministério da Educação. Ela denunciava abusos ocorridos em uma ala isolada, mas a carta nunca foi enviada. No rodapé, uma frase borrada: eles não nos deixam esquecer. Nas semanas seguintes, os eventos se intensificaram. Gabriel quase sofreu um acidente de carro após ver uma criança atravessar a rua, mas não havia ninguém ali. Mariana encontrou seu quarto trancado por dentro, com a palavra culpada escrita no espelho em vapor, mesmo sem ter usado água quente. Bruna acordava com hematomas nos braços, como se alguém a tivesse segurado. E Clara começou a desenhar compulsivamente. Um símbolo recorrente surgia em todas as folhas. Um círculo com 3 linhas verticais cortando o centro. Era o selo da ala de castigo do antigo orfanato. O grupo entendeu por fim. O quarto do fundão não era apenas um lugar. Era um portal. Um ponto de conexão entre o mundo real e os ecos das dores esquecidas. A escola não guardava apenas Lorena, mas dezenas de crianças, almas marcadas, presas por séculos de silêncio. Decidiram voltar, não para explorar, mas para encerrar. Na nova visita levaram velas, cartas escritas por eles mesmos, com confissões e desculpas, como um ritual de reconciliação. Levaram brinquedos, flores, objetos pessoais. Tentaram transformar o quarto em um santuário. Fizeram orações, cantaram músicas de ninar. Pediram perdão. Foi então que o espelho rachado se iluminou. E todas as vozes vieram. Não em gritos, mas em suspiros. Choros contidos e palavras soltas como obrigado e agora sim. E no fim, por um breve instante, viram todos eles. Meninos e meninas de épocas diferentes, lado a lado. E Lorena sorrindo. Não para assustar, mas em paz. Na saída, Clara colocou um cadeado novo na porta do fundão e prendeu nele uma pequena placa. Vocês foram vistos. A história viralizou. O vídeo foi publicado com um aviso. Este não é conteúdo de terror. É sobre ouvir. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam histórias de abusos escolares, de traumas não resolvidos. A cidade, antes silenciosa, passou a falar. A escola foi demolida meses depois. Em seu lugar, um novo centro cultural foi construído, com o nome de Espaço Lorena Fernandes, dedicado à escuta e acolhimento de jovens. Isadora criou um projeto chamado Vozes do Fundão, para dar visibilidade a adolescentes silenciados. Clara passou a dar oficinas de arte-terapia. Gabriel virou professor. Mariana tornou-se jornalista investigativa. Hugo se tornou compositor. Luan e Bruna viajaram o país ouvindo relatos e documentando histórias esquecidas. A dor não desapareceu, mas agora tinha nome, tinha rosto e tinha voz. E a lição ficou. O que é esquecido, volta. O que é silenciado, grita. Mas quando é ouvido, pode finalmente descansar. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima.